casos, para a gente poder entrar no assunto. A princípio, quando Jesus chamou a multidão, ele disse assim, ouvir e entender. A gente tem que ouvir, mas temos que entender. Quando só ouvimos, você não entende. Você não entendendo, as coisas vão continuar do mesmo jeito. É preciso ouvir e entender. Quantas coisas que eu já ouvi e não entendi, eu tive que voltar atrás para poder entender. Aí, quando eu entendi, eu falei, eita, o assunto é mais sério do que eu imaginava. Uma certa vez eu estava fazendo um programa numa rádio chamado Rádio Plenitude. E eu estava fazendo um programa e de repente uma pessoa me liga. Pastor Mota, eu disse, alô, falando ao vivo. Quando o senhor terminar aí na rádio, o senhor pode dar um pulo na minha casa? Eu ia de bicicleta para a rádio. Eu falei, tá, vou sim, me dá um endereço. Aí me deu o endereço, é aqui perto, é só o senhor, a rádio era no morro, é só o senhor descer, já vai estar aqui na minha rua. Eu falei, tá bom. Assim eu fiz. Quando cheguei lá, gente, a casa era toda quebrada. Estante quebrada, fogão sem botão, televisão com botão para dentro, cadeira quebrada, um negócio sério. E aí ela disse, a professora do meu filho me mandou uma carta, escreveu no caderno dele, não manda mais o seu filho não, porque ele é maluco, eu não vou mais dar aula do seu filho, não mando que ele é maluco. E isso, pastor, eu estou arrasada, 2 filhos. Aí eu disse para ela, seu filho não é maluco. Você creu que ele é maluco? É, pastor, eu estou aqui sem saber o que fazer. Seu filho não é maluco. Não olhe o seu filho como maluco, não faça isso. E se você ficar olhando ele como maluco, como uma criança perturbada, ele vai ficar cada dia do jeito que você está olhando. Não adianta você bater. A Tatiane, a filha da pastora Zilpa, esse dia ela foi comigo nessa casa. Tá? E eu falei assim, eu vou vir aqui trazer uma palavra para vocês de vez em quando. Pastor, vem todo dia. Falei, não, eu venho de vez em quando. Vou fazer conforme Deus está dirigindo, tá bom? Tá, eu passei a fazer isso. Ia lá, dava uma palavra, orava, e os meninos, cada dia estavam ficando comportados. Me chamava de seu Francisco, ainda posso ouvir a vozinha deles. Só que hoje eles são tudo homens já, tudo grandalhão já, né? Mas mudou completamente. Outra pessoa também, não vou citar nome, que veio também com o filho, e a mesma coisa, pastor, eu vim porque a professora disse que o meu filho, ele tem um desvio mental, ele não bate bem na cabeça, ele é maluco. Falei, não, seu filho não é maluco. Sabe o que o garoto fazia? Alguém deve lembrar dele, ele pegava uma corrida daqui e ia parar lá na parede. Não sei se alguém lembra disso. Depois ele pegava outra corrida de lá e só parava aqui. E eu estou pregando. Ele suava que era uma coisa. Terminava o culto, eu venho cá, quero falar com você. Ele vinha, aí eu ainda posso sentir o cabelo dele molhado de suor. E eu orava por ele. O garoto estava perfeito. Aí eles foram para uma outra igreja e tal, não vi mais. Um dia eu estou lá em frente ao Top Shop, aí aquele rapaz olhou para mim, pastor Mota? Eu disse, sou eu mesmo. O senhor lembra de mim? Eu falei, não. O seu fulano, pastor, o quê?
tá um rapaz, e bonito, tá? Estudioso, muito bem arrumado, olha, mas perfeito. Perfeito. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não podemos aceitar aquela conversa que é o contrário que Deus fala. Que conversa? Vamos lá para Êxodo 23. Lá no início da Bíblia. Pastor, não achei Êxodo não, mas você achou Exodó? Então tá bom. O Exudo, esse aí mesmo. Acharam? Só um momentinho que é para ficar bem bonitinho. No versículo 25, aquilo que eu falei, você tem que ouvir e entender. Você sabe, às vezes você está passando por uma coisa que você nem luta mais, você se acostumou com aquilo ali. Essa dorzinha eu já tenho mesmo há anos, e, fizemos uma amizade, entendeu? Eu sou estourado mesmo há muito tempo, desde que eu nasci, quer dizer, isso tem atacado seus nervos. E eu já entendi que eu sou assim mesmo, também ninguém é perfeito, e traz um monte de defesa para aquilo que não é seu. Entendeu? Ou você foi muito criticado no seu nascimento, no seu crescimento, você não presta, você é preguiçoso ou preguiçosa, você é isso, você é aquilo, e se encaixou na tua cabeça, você aceitou. Você tem que tirar isso de você. Você é uma bênção, diga, eu sou uma bênção. Então no versículo 25 diz assim, e servireis a quem? Ao Senhor vosso Deus, que é o Criador dos céus e da terra. Amém? E se você servir a Ele, o que Ele vai fazer? E Ele abençoará o vosso pão e a vossa água. Qual é o próximo passo? E eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Ele prometeu, e Ele tirou, pastor. É isso que nós vamos ver. Isaías 53. Porque você tem que crer no que Ele está falando. Amém? Eu não posso descrer, eu tenho que crer no que Deus está me falando. Isaías 53. Isaías 53. Acharam? Glória a Deus. No versículo 4, Isaías 53, versículo 4, diz assim, olha, verdadeiramente, o que aconteceu? Lá ele falou, eu tirarei do meio de ti, aí ele vem confirmando, verdadeiramente, do que ele prometeu lá. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido.
mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, então ele cumpriu o que ele falou que ia fazer. Pastor, mas isso aí é no Antigo Testamento, verdade. Vamos para 1 Pedro capítulo 2, lá no Novo Testamento. Acharam? 1 Pedro. Aí você desfaz de tudo isso aqui que Deus está falando. Como é que vai ser? Aí não tem como, irmão. Porque a verdade só opera quando você crê nela. Entendeu? Ela precisa que você creia. Até Jesus disse o quê? Tudo é possível ao que crê. Mas eu estou ouvindo e não creio. Não, eu preciso crer. O capítulo 2 de 1 Pedro, no versículo 24, está escrito assim: levando ele mesmo, o que, pessoal? Em seu corpo, não é isso? Os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Vamos falar junto? E pelas suas feridas, olha aí. Então ele cumpriu o que prometeu em Êxodo, bem-vindo, em Êxodo 23, versículo 25. E tirarei do meio de ti as enfermidades. Ele fez isso. Agora a luta é para crer. Que na sua cabeça não tem mais jeito, não tem mais cura. E aí? Entendeu? Foi hoje, não foi ontem. Ontem, só não vou citar nome, o Douglas me ligou. Aquilo era de tarde já, né? Que horas? 11. Aí ele me ligou e disse: pastor, tem um homem manifestado aqui, funcionário, né? Tem um homem manifestado aqui no estacionamento. Manifestado? Pastor, ninguém segura. Veio um monte de gente aqui para expulsar o demônio, e expulsa e dali e daqui. Pastor, olha, o troço não está saindo não. O homem está aqui no pátio, está dando trabalho. Falei: ô Douglas, eu sempre falo assim, eu não sou o melhor não, mas no mundo espiritual, ele até lembrou, né? O senhor falou que no mundo espiritual não há distância. Pois é, só da gente estar conversando, o demônio já entendeu que no nome de Jesus ele tem que sair. Pode olhar lá que o homem está liberto. Aí ele foi olhar, o que aconteceu? Entendeu? Porque eu conheço o poder que Deus me deu sobre os demônios. Isso não é só uma leitura de Bíblia, não. Isso é coisa séria. E não foi só a mim, deu para vocês também. Ele bagunça a vida de vocês se vocês deixarem. Fala. Aí, que coisa.
sério o negócio. É isso que eu falo, vocês têm que entender sobre isso. Gente, olha, eu não sou o melhor pregador, não sou o sabichão, mas olha, é muito tempo trabalhando com isso, gente. Muito tempo. Vocês ainda não viram um demônio manifestado. Vocês ainda não viram. Negócio sério, irmão. Que tem pastor que já quase morreu enforcado, irmão. O demônio pegar na gravata ali. Se não tiver obreiro para ajudar a tirar, mata o cara, irmão. Ainda não viram, irmão. Hein? Irmão, vocês não sabem nada, irmão. Negócio sério. Olha, teve uma menina que manifestou, ela tomava conta de dos irmãos dela, 2 irmãos. Ela manifestou, saiu mordendo os irmãos, irmão. Os meninos eram perfeitinhos. Um ficou, eu soube agora que ele morreu, né? Depois casou, teve filho, foi vovô, aí agora morreu. Mas ele morreu sem um braço e uma perna funcionar perfeito. Mordida de demônio. E aí? Negócio sério, irmão. Já vi gente correndo na frente do demônio. Não é essa coisinha que a gente fica aí, tá amarrado, sai. Irmão, tem coisa muito mais séria. Desde cemitério. Já vi demônio manifestar até em gato dentro do cemitério. E me cercar assim, lá no cemitério de Maruí. Aí foi coisa, irmão, porque eu pregava nas capelas, quando não tinha defunto, eu ia lá para dentro. De fazer trabalho lá no cruzeiro, tal. Eu pegava o nome das pessoas, botava no bolso, trazia, abria assim no púlpito da igreja, ajoelhava e ia orar pelas pessoas. Eu fazia muito isso, né? E um dia eu fui cercado pelos gatos, tinha nome de pessoa enrolado em fêmur, no braço, tíbia, né? No braço, crânio com nome de pessoas. As pessoas não têm noção. E outra coisa, foge do pecado, senão você está preso à mão dele. Aí, eu estou falando a você, é séria. Um dia eu estava desfazendo um trabalho, tinha um monte de osso, assim, né, arrumadinho, e o crânio em cima. Eu acho que aquilo era resto mortais de criança, porque o osso era fino. Mas tinha um trabalho lá com fígado. Aí eu fui lá para ver, irmão, não tinha ninguém no cemitério. Era assim umas 2 horas da tarde, estava o sol quente. Aí eu escutei atrás de mim assim: vai dizer que você é irmão, mas que susto que eu tomei. Aí eu olhei assim: vem cá que eu vou te expulsar esse demônio. O cara saiu correndo por dentro das covas ali e sumiu. Mas eu tomei um susto, que não tinha ninguém, só estava eu. Lá no cemitério de Maruí. Então, não é só isso que a gente está vendo, não, irmão. Outra coisa que eu vou dizer a você: igreja não liberta. Bota isso na cabeça de vocês, irmão. Igreja, multidão, nada disso liberta. Nós não podemos contradizer o que Jesus falou. O que Jesus falou? Deixamos o Pedro aqui, tá? Eu concluí o Pedro aqui. Sim. O que Jesus falou? Vamos lá para o Evangelho de João 8. Você não pode mudar isso aqui, irmão. Ninguém pode mudar isso aqui. Pastor, eu gostaria que fosse de outro jeito. Então, você faz de outro jeito. Você não vai conseguir, não.
Você não pode mudar o que Jesus falou. Evangelho de João 8. Achou? Pode fazer promessa, pode dar dinheiro, pode dar carro, pode dar avião, mas só vai acontecer como Jesus falou. Entendeu? Eu vou dar uma reta escavadeira, vou dar um helicóptero para o Senhor me curar. Vai continuar com problema. E só tem um meio de você ser liberto. E quem falou isso não foi o pastor Mota, não foi o fulano de tal, nem o Beltrano. Foi o próprio Jesus. O João 8, 32. O que está escrito aí? Meu irmão, se a senhora não conhecia a verdade, a senhora não será liberta. A senhora apenas é crente, eu sou crente. O crente, eu sou convertido, eu sou Bíblia, eu sou da igreja. Só isso. É preciso ter o conhecimento da verdade. E quando é que eu conheço a verdade? Quando eu renuncio o que está errado, aí eu conheci a verdade. Enquanto eu não renunciar ao que está errado, é porque eu não conheci a verdade. Eu ainda brinco de evangelho, só vou na igreja. Não conheci a verdade. Quando você conhece a verdade, você renuncia ao pecado. Está dando para entender? Sim ou não? Enquanto você não entender, acabou. Eu me lembro quando eu era criança pequena em Niterói, a minha avó me disse, eu estava mexendo numa planta, a minha avó disse assim, ó, isso é comigo, ninguém pode, isso mata. Nunca mais eu botei a mão naquela planta. Uma vez que ela falou, aquilo entrou na minha cabeça, eu não devo mais tocar nessa planta. Não sei se vocês também tiveram essa informação quando pequeno, né? Nunca mais você mexeu naquela planta. Lembra quando sua mãe dizia, você comeu banana? Comi, não chupa a manga, hein? É veneno. Você já ouviu isso? Chupou manga, não bebe leite. Você ficava, ou não é verdade? Quer dizer, era conversa, a gente não sabia disso. Hoje todo mundo toma o quê? Vitamina, bota banana, bota manga, bota sei lá mais o que e bebe, não tem nada a ver, entendeu? Mas porque você conheceu a verdade, você sabe que pode desfrutar. Não, o comigo ninguém pode. Você não quer conversa com aquela planta. Tem gente que bota no botequim, bota na porta de casa, achando que vai tirar a inveja, o olho grande, mas não é convertido. E aí? Negócio sério, né? Não, vou botar um chifre de boi no meu portão porque ia dar sorte. Ué, como é que o boi morreu? Tem que acordar, gente. Não, pastor, sorte mesmo é um pé de coelho no bolso traseiro. O bichinho ficou perneta, hein? Então Jesus deixou claro para nós: e conhecereis a verdade. Por isso que quando eu ia para os cultos, no início da minha conversão, né? Eu ia para os cultos, eu levava uma caneta, rabiscava na Bíblia, num pedaço de papel, e aquela mensagem eu levava para casa. O dia que eu não ia para a igreja, eu ia ler a Bíblia para os meus filhos, para os meus sobrinhos, sobrinha, vizinhos. Lá em casa chegava a juntar, a gente tem mania de falar lá em casa, né, onde a gente foi criado. Chegava a juntar 30 e poucas pessoas, juntando a minha família com os vizinhos, irmão. E no dia que ia para a igreja, é aquela fila de gente, tudo a pé, para a igreja. Hoje você lê uma mensagem, você não vai para casa e não recapitula, não procura um cantinho para dar 10 minutos, pelo menos, para Jesus. Eu vou trabalhar em cima dessa mensagem aqui. Ontem eu estava assistindo o missionário B.R.R. Soares e ele falou de uma palavra que eu vou mostrar aqui para vocês.
aqui, acho que foi aqui mesmo. Isso, já está em cima aqui, João 8. João 8. Fala sobre uma mulher adúltera. Eu fiquei pensando uma coisa que ele falou, e Deus me mostrou. Eu já falei até quando isso é eu, tá, gente? Eu posso estar errado, né? Mas é muito forte. Veja bem, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha ter com ele. E assentando-se, como eu estou aqui, o que ele fazia? Pois ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pegou a mulher no fraga lá e levaram para Jesus. E pondo-a... Tudo bom? Estava com saudade de você. Cabeça. Em nome de Jesus, toda a dor da cabeça do meu amigo sai agora. Solta as veias do cérebro, a veia aorta, as veias cardíacas, não volta mais. Demônio, pega a sua dor, vai embora. Solta o Pedro, não toca mais nele. Sai. Pronto, Pedro, você está curado. Está doendo ainda? Não? Então tá bom. Opa! Então, vamos lá. E os escribas, criança não mente, né? Está doendo ainda? Tá. Mas diz que não, entendeu? E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. Pegaram-lhe a mão flagra. E na lei nos mandou Moisés, deixou Jesus de lado. Na lei nos mandou Moisés, na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Moisés mandou, ele, o Senhor, todo mundo já preparado, só esperando um sinal de Jesus para quebrar a mulher no pau. Bom, isso diziam eles, tentando-o, para que tivessem de que o acusar. Vem pregando o amor, como é que mandou matar a mulher, né? Se é para perdoar, como é que é esse negócio? Estou doido para... Bom, isso diziam eles tentando-o, para que tivesse no que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, é aqui que eu quero mostrar para você. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na onde? Não é na areia, na terra. Pastor, o que ele estava escrevendo? É isso que eu entendi. Gente, nós somos feitos de quê? Terra. Não é? Quando ele estava escrevendo ali na terra, ele estava querendo, na minha visão, ele queria que aqueles homens entendessem que eles são feitos do mesmo material daquela mulher e que um dia todos vão voltar a ser terra, irmão, ser pó. Porque um querer a morte do outro, querer arrebentar com o outro, para que isso? Entendeu? Todos são iguais, irmão. Levanta a mão só quem nunca vai morrer. Entendeu? Não, eu sou melhor do que o fulano, eu tenho mais do que o fulano. Não. Todos que estavam ali, escrevendo ali na terra, estavam no mesmo processo.
viviam no mesmo lugar, planeta Terra. Foi onde ele disse: no dia do juízo a gente vai saber isso aqui direitinho. Versículo 7. E como insistissem, perguntando-lhe: como é que é? Fala nada? Vai ficar assim? Inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na pedra e continuou fazendo. Não é possível que eles não perceberam que somos do mesmo material? E aí, irmão? Entendeu? Então, até você se... pastor, eu tenho vergonha, tem hora que eu não tomo uma posição séria com Jesus porque eu sou muito sujo, que não sei o quê. Irmão, Jesus já te limpou, irmão. Jesus já limpou você. Você é igual a mim, igual o fulano lá, ricaço, igual o Zé que diz que é dono de tudo. Você é igual ele. Você é feito do mesmo material. Do pó nós viemos, do pó ao pó voltaremos. Não tem esse negócio de um querer pisar no outro. Eu falo com todo mundo, aperto a mão de todo mundo. Eu, graças a Deus, alcancei esse nível. Eu não tenho esse diferencial. Aquele é muito preto, esse aqui é muito branco, esse é russo, esse... Eu não tenho essas coisas. Esse aqui é pobre, miserável, esse nem dente tem, esse não tem dinheiro, é um desgraçado, miserável, esse é bandido. Eu não tenho essas coisas comigo. Falo com todo mundo, perto da mão de todo mundo, dou bom dia para todo mundo, boa noite, boa tarde, oro por todo mundo. Eu hoje fui ao banheiro de manhã, né? Aí estava, Senhor, eu procuro palavras para te agradecer, mas nenhuma delas ainda encontrei assim que eu possa te agradar. Mas vou falar o que eu penso. Obrigado por eu ter dormido, obrigado por eu ter acordado, obrigado por essa casa, obrigado porque eu respiro, enxergo, ouço, obrigado porque eu ando, falo, ouço, pego, levanto peso, arreio peso. Tem aqui, você já viu o que tem na sua mente? Você que já foi lá na catarata do Iguaçu, você viu aquele montaréu de água lá? Hein? Mas não está na sua mente? Olha o montaréu de água que está na sua mente. Olha essa capacidade, só Deus, velho. Está na sua mente. Tem na sua mente o que eu não vi de perto. Mas você está entendendo? Está dentro da sua mente. Você viu, você escuta o barulho da água que você ouviu lá. Então, gente, valoriza. Você pode ser muito feliz. Você pode ser muito feliz, realizado. A única pessoa que está impedindo a sua felicidade é você, não é o diabo. Porque ele não tem poder sobre você.
Você é de Deus. Você que está se limitando. Deu para você entender? Você pensa que só é feliz quem tem fazenda, iate, helicóptero, que nada, irmão. Feliz é a pessoa que é livre, não algemado por dinheiro, por joia, por outras coisas, está algemado, prisioneiro da sua consciência. Porque a consciência, a voz secreta da alma, você fez, você falou, você pegou, você escondeu, você não tem paz, irmão. Foi o que Jesus, escrevendo na terra, tentou mostrar para aquele pessoal. Por que vocês querem apedrejar ela? Qual de vocês nunca cometeu um erro? Pode então ter sido o adultério, mas é só adultério que é pecado? E aí? É só o adultério que é pecado? Mentir não é pecado? Xingar não é pecado? Levantar calúnia não é pecado? Desejar o mal para alguém não é pecado? Ou só o adultério que é pecado? E aí? Glória a Deus. Então Jesus abriu esse leque aqui, irmão. Eles caíram em si, disse, rapaz. Viu, cara? Estou fora. Estou jogando as pedrinhas fora. Você pode ser feliz conhecendo a verdade. E se você conhecer a verdade, você vai renunciar ao que está errado. Entendeu agora? Enquanto você não conhecer a verdade, você não vai renunciar ao que está errado. Você vai vir à igreja, vai cantar, vai falar em língua, vai uma opção de coisa, mas você não conheceu a verdade. É muito sério. Entendeu? É preciso conhecer a verdade. Na igreja, você conhece, tem gente que não procura Jesus, procura diversão. Vamos naquela igreja lá, e lá, olha, tem muito jovem, é um pula, não sei o que e tal, não tem ninguém convertido. Tem uns que pegam dinheiro escondido da mãe, do pai, levanta calúnia, faz fofoca, faz coisa escondida, e é uma igreja grande, mas ainda não é de Jesus. Tem que conhecer a verdade. Se você conhecer a verdade, ela te liberta na hora. Glória a Deus. E aí, tia, está usando a bengala ainda? Abandonou a bengala ou está com ela ainda? Glória a Deus. Mas Jesus já te deu saúde, entendeu? A senhora crê que Ele te deu saúde? Não fala para me agradar, não. Fala o que está no seu coração. Se a senhora disser para mim, pastor, ainda não entendi isso, eu vou entender a senhora, mas não tenta agradar ninguém. Fala aquilo que a senhora sente no seu coração, entendeu? A senhora crê que Ele levou as suas doenças? Crê? Então fique em pé aí, sem bengala. Isso. Anda, vai para o lado assim. Vai para o lado. Sem bengala. Isso. Sai do banco.
Ele levou suas doenças ou não levou? Ele levou suas doenças? Então pode andar sem bengala, vem aqui na frente. Se a senhora der o primeiro passo, ele dá o segundo. Ó, os outros é com ele. Não bota a mão em banco não. Vem sem botar a mão em parede. Isso, aí, é isso aí. Pode, a senhora está sentindo alguma coisa? Hein? Não? Olha aí, irmão, vem. Olha lá. Olha aí. Glória a Deus, vamos aplaudir Jesus, né, irmão? Agora, aí. Olha para mim. Bate esse pé assim. Levanta o pé, bate. Isso, na cabeça do diabo, está acertando todas. Agora o outro. Isso, olha aí, mano. A senhora fazia isso? Aí. Glória a Deus. Dá um braço aqui, faz quanto nós somos senhor agora. Vamos andar um pouco. E glória! Aleluia! Vamos dar o calor de Jesus na cara do diabo. Deus te abençoe, irmão. Não, tá vendo? Isso. A gente fala a verdade, amém? Conhece a verdade e a verdade, o que ela faz? Te liberta, irmão, amém? É desse jeito. Jesus falou que você tem que ouvir, mas precisa crer. Glória a Deus. Para fechar com chave de ouro, Mateus 15. Pastor, o senhor já falou isso tantas vezes, vou falar de novo. Mateus 15. Esses dias eu encontrei a irmã, aquela que caía na rua, Wanda. Irmão, olha, está uma garotinha, viu? Sem muleta. Aí, irmão, que bonito, irmão. Glória a Deus. É desse jeito. Não precisa. Sai, Exu Caveira, Zé Peninha, tranca. Isso é nada disso. A gente fala para mostrar que a gente não está preocupado com eles. Entendeu? Mas você conheceu a verdade? Conheci. Crê nela e faz. Some caroço, sai dor, vai sair tudo, irmão. Nome de Jesus. Bom, o Mateus 15, 10. Por favor, pede a Deus, eu preciso crer nessa palavra. Olha isso. E chamando a si, quem? A multidão. Devia ter muita gente. Disse-lhes: ouvi e entender. Chamou o povo, vocês ouvem, mas vocês têm que entender. Não depois é falso profeta, aquela conversa fiada. Não, irmão, é que você tem que ouvir e entender. E quando você entende, você renuncia o que está errado. Quando Pedro chegou na casa de Enéas, disse: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Na mesma hora ele renunciou à paralisia, levantou e saiu andando. Então ele disse aqui: ouvi e entender.
O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o quê? O que sai da boca. Isso é que é perigoso. Vigia o que é que vai sair da tua boca. Já perdi a esperança, não tem mais jeito, isso é conversa. Isso não tem mais jeito não, é a idade. Irmão, está tudo errado. Para com isso. E outra coisa, o demônio fará de tudo para tirar você da verdade. Onde falam a verdade, o demônio quer tirar você. Vai mais naquela igreja não, lá é sem graça, que não sei o quê. Porque ele sabe o perigo que ele corre de você saber a verdade. Além de você ser liberto, você vai libertar a sua família. Amém? Irmão, você é um trunfo dentro de casa, irmão. Demônio, quem está aí? O Eric chegou aí. Não, mas ele não pode. Botar esse homem para fora, fazer alguma coisa. Ele falou o quê? Ele disse que Jesus deu poder para ele. Mas onde ele soube isso? Um tal de Mota lá que falou para ele, tem que impedir ele de ir lá, hein? Inventa uma história, diz que o Mota é bicha, que ele bebe, que ele fuma, é por aí, irmão. Quando Eliseu andava com Elias, fizeram de tudo para afastar Eliseu de Elias. Por quê? Eliseu aprendeu coisa que ninguém aprendeu, só ele. Glória a Deus. Ele aprendeu coisas que ninguém mais fez, só ele. Ele foi usado para libertar um general, foi usado para fazer um machado flutuar, olha isso. Foi usado para secar o Rio Jordão, ele atravessou andando, olha isso. Então o demônio não quer que você saiba a verdade. Então Jesus orientou por que as coisas dão errado para você. É isso aqui, ó. O que contamina o homem é um sentido genético. Não é o que entra na boca, não é aquilo que você comeu, não. Mas o que sai da boca. Você comeu uma cocadinha, aí deu uma dor no ombro. Essa cocada que eu comi me fez muito mal. Bom, agora ela vai te fazer mal. Foi você que falou. Deu para entender? Come um pãozinho. Ai meu Deus, vou engordar. Vai. Você já falou? Ué. Comer esse pãozinho aqui, eu vou perder uns 3 quilos. Aí. O que você fala, hein? Cadê seu filho? Menina, mas me dá uma dor de cabeça esse menino. Pelo amor, ainda bota Deus no meio. Aí passa a dar dor de cabeça. Investe. Fala somente o que o diabo não gosta. Fala o que Jesus fala. Você vai estar muito bem. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Olha, vem aqui para frente para a gente orar, para vocês não irem embora tarde. Hoje o Hélito pediu para mim terminar meia-noite, mas vou terminar mais cedo um pouco. Vem para cá para a gente orar aqui em nome de Jesus. E glória a Deus. Pastor Mota, o meu filho, o doutor falou que ele é autista. Pega um copinho com água, bota em cima da sua mesa aí, eu vou orar aqui. Pastor, ele não dá sossego a ninguém. Bota um copinho com água aí, eu vou orar aqui. Depois você dá um golinho dessa água para ele. Toda vez que eu orar aqui, você faz isso. Depois você me conta, tá bom? Em nome de Jesus. Amém? Se alguém trouxe dízimo, oferta, tá? Fica à vontade, gente. Se desse em mim, hein? Puxa. Aí,
se desce em mim. Glória a Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Deus, olhando do céu, para a terra não viu um justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, negando a fé. Seguiam levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Deus viu nossa necessidade e de boa bondade estendeu tuas mãos. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus, e a porta é Jesus. A mulher que adulterasse, na lei de Moisés deveria morrer. Levaram diante de Cristo, neste mesmo ato, e ela passou, 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 e ela passou. Deus é tão bom, Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, 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 e a porta é Jesus. Seríamos levados juntos aos ídolos mudos de condenação. Jesus tirou-nos da rede, caindo a parede da separação, pois Ele é tão bom, 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 pois Ele é tão bom. Deus é tão bom, Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus, e a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Senhor Deus, obrigado pela revelação da palavra que o Senhor trouxe ao nosso coração, Pai, onde nós tomamos posse desta palavra e usamos o seu poder para dizer ao diabo: pega as suas mentiras e sai dessas pessoas, sai da saúde de todas elas, sai do coração, dos rins, do fígado, da uretra, da bexiga, sai do reto, do intestino grosso, intestino fino, o intestino delgado, sai do pâncreas, sai do esôfago, sai da garganta dessa pessoa, do coração, das válvulas do coração, das veias cardíacas, as veias aorta, sai das vias respiratórias dessa pessoa, solta os pulmões, solta o fígado, sai da coluna, sai da panturrilha, do nervo ciático, do fêmur, do joelho, da cabeça do fêmur,
vai embora, sai das veias da cabeça, das veias do cérebro, sai das vistas dessa pessoa, leva toda a sua doença de vista, sai com esse formigamento do corpo desse homem, dessa mulher, sai com esse resfriado dessa criança, com essa febre maldita. Solta essa criança e não volta mais, em nome de Jesus. Diga assim com fé: em nome de Jesus, em nome de Jesus. Diabo, pega o seu mal, sai da minha família, sai da minha vida e não volta mais. Diga: Senhor Jesus, eu te agradeço, eu tenho uma certeza que o Senhor me abençoou, mudou a minha história, e eu tomo posse em nome de Jesus. Pai, transforma esse líquido no teu sangue, todo o coração que já está mergulhado ali, aqueles que vão ser mergulhados também, que o milagre aconteça conforme essa pessoa pedir, em nome de Jesus. Pai, recebe os dízimos, as ofertas trazidas à sua casa, porque é seu, não meu. E conforme o Senhor falou, os que me honram, eu honrarei. E em seguida toma esse povo em tuas mãos, cobre com seu manto de justiça e leve-os em paz, em nome de Jesus. E vocês digam: assim seja. Amém? Deus abençoe. Pode mergulhar seu coraçãozinho ali. Vocês que oraram comigo aí também, tá? A Simone Pereira, a Lúcia Maria. Boa noite, sim, Lúcia. Deus abençoe. Fiquem todos na paz de Jesus. Glória a Deus.